Tá, gente, vou começar aqui a fazer uma falinha inicial enquanto as pessoas estão entrando. Gente, enfim, vamos lá. Boa noite. Hoje é o terceiro dia do PAC 2024, que são os pilares da autogestão de carreira na música, que é uma semana de workshops voltados para músicos, artistas e produtores independentes. Ontem a gente teve o nosso segundo encontro, que foi comigo, que eu dei um 360 sobre gestão de carreira na música. Essa é a segunda edição do curso. A primeira aconteceu durante a pandemia e também foi financiada por edital de cultura. Mas esse ano, né, o PAC ele ganhou um nome e ganhou também uma identidade visual nova. Ele é focado no mercado de Santa Catarina, mas ele se estende ao mercado nacional e todos os encontros são gratuitos. Queria agradecer ao meu assistente de produção, o Arthur Paim, ao nosso técnico que está aqui ajudando a gente, o William de Souza, o nosso designer, Léo Saconato, que fez a nossa identidade nova, a assessoria de imprensa, a Orbe Comunicação, e esse é um projeto realizado pela minha produtora, da Alsaço Produtora. Queria agradecer também a Tuane Galdino, que é a nossa coordenadora da equipe de Libras. E hoje a gente está aqui com a Isadora, Thalita e a Angie, fazendo a tradução aqui para a gente. Muito obrigada, pessoal. E é muito importante dizer que esse projeto é uma proposta selecionada pelo edital Lei Paulo Gustavo, LPG Santa Catarina 2023, e executado com recursos do governo federal e Lei Paulo Gustavo de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Alguns recadinhos paroquiais aqui pra gente. O workshop com a Cacá hoje vai ter mais ou menos 1 hora, e depois a gente pode ter uns 30 minutinhos ali de bate-papo, onde vocês podem ficar à vontade para ligar o microfone, conversar, mandar suas dúvidas. Podem mandando também as dúvidas aqui no chat, a Cacá vai conduzindo, vai vendo, eu também vou olhando. E é importante dizer que o workshop está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da produtora. No final, a gente vai enviar no chat a lista de presença, e é muito importante que vocês assinem para a gente saber que vocês estavam aqui, e também para garantir o certificado, quem quiser ter o seu certificado de participação. Nosso tempo não é muito grande, então talvez a gente não consiga se apresentar agora, mas como a gente tem feito nos outros dias, compartilhem seus nomes, os seus arrobas ali no chat para a gente conhecer o trabalho um do outro. E hoje a gente tem aqui com a gente a Cacá Neves, que vai falar sobre o lançamento no streaming. Cacá, se tu quiser compartilhar a sua tela para eu te apresentar também. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Obrigada por vocês me convidarem, Manu. Obrigada a todo mundo que está fazendo esse projeto acontecer. Acho super importante isso. A gente fala muito sobre essa profissionalização, né? Sobre a gente conseguir cada vez mais pessoas consigam se virar, porque é um espaço que a gente tem que se virar mesmo, né? Cada um fazendo o seu corre. E eu fico bem feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês aqui hoje. E ver carinhas de gente importante, gente. Estou me achando aqui. A Luanda está aqui me assistindo, meu Deus. Rainha, rainha, minha referência. Beijo para você, Lu. E obrigado por todo mundo que está aqui hoje. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, para apresentar a Cacá, para passar a palavra para ela daqui a pouco. A Cacá, ela atua no mercado da música desde 2017, já trabalhou com a gestão de carreiras de artistas como a Marisol Moabá
e o François Muleka. E na produção de shows e festivais como a Maratona Cultural, aqui em Florianópolis, o MIA, o Arvo Festival, o Floripa Jazz. E ela fundou a Tatarandá, produtora cultural, em 2019. Integrou as equipes de backstage de nomes como Netroots, Floripa Eco Festival, o Réveillon de Florianópolis, o Wannabe Tour, o Roger Waters e o Paul McCartney e o João também. Desde 2002, é produtora na Harmônica Arte e Entretenimento, empresa focada na produção de eventos e projetos culturais. Trabalha também na gestão de carreira de bandas catarinenses como o Das Aranha. Então, Cacá, fique à vontade, o espaço é seu e muito obrigada. Obrigada, Manu. Antes de começar aqui na apresentação, eu vou até interromper o compartilhamento, porque eu queria perguntar para vocês quem é que já fez um lançamento em streaming, né? Quem é que já teve essa experiência de fazer o próprio lançamento ou de fazer o lançamento para alguém, né? Alguém próximo, ou se aqui ninguém nunca fez e vai aprender do zero, assim. Fique à vontade para abrir o microfone para falar ou para mandar no chat. Queria saber se tem gente que já fez, massa, ou todo mundo já fez, boa. Eu pergunto porque, assim, esse meu curso é uma coisa que eu criei porque muitas pessoas vinham me perguntar, né, vinham pedir para que eu fizesse a produção, né, de lançamento e tal, mas às vezes as pessoas não tinham grana, ou eu também não tinha tempo, então eu acabei criando, tipo, uma consultoria. Então ela é um passo a passo bem do básico mesmo, do zero, de como fazer todo o processo até chegar com a tua música no streaming. Então, para quem já fez, talvez ache as coisas meio óbvias, assim, porque eu vou passar realmente desde o comecinho, das primeiras coisas mais importantes e tal. Mas acho que sempre tem algo que para somar, né? Espero que vocês aproveitem. Mas é isso, só para explicar que é bem, bem básico mesmo, bem passo a passo. Às vezes eu vou falar coisa que vocês já têm conhecimento, mas bora lá. Bom, então esse é um workshop sobre o lançamento de música no streaming, e eu fiz pela minha produtora, que é a Tantarandá Produtora Cultural. Como a Manu já me apresentou um pouquinho, né? Eu trabalhei por um tempo, desde 2017 até 2022, somente na gestão de carreira de artistas. Fiz alguns freelas em produções de eventos, mas o meu foco era gestão de carreira, então fiz muitos lançamentos, né, em streaming. Participei, né, desde o processo de gravação, e aí de pegar cadastro, de fazer cadastro de todo mundo que participou daquela gravação, até levar isso até uma plataforma de streaming, né? Então, tive essa experiência ali entre 2017 e 2022, depois que eu comecei a entrar mais nesse universo dos eventos em si, e sair um pouco da gestão de carreira, mas de vez em quando ainda faço essa consultoria com artistas ou com produtores, então, ainda sigo nesse meio. E a primeira coisa que eu acho que é importante de falar é que o que a gente precisa é se organizar. Eu vou falar muito de organização aqui, porque precisa ter organização e precisa ter um planejamento para você ter um lançamento tranquilo, um lançamento sem correria, sem estresse, sabe? É um pouco difícil, as meninas aqui sabem que a gente sempre acaba passando por um perrengue, assim, mas se você se organizar, se planejar e tentar ver as coisas com antecedência, você vai evitar muito estresse na hora de sair para o lançamento. Então, é a definição do que será lançado, né? O que você vai lançar? Qual que é o formato? É um single, né, que é uma música só? É um EP que envolve mais de um single? É um álbum completo com vários singles, né? Você pode lançar um single de cada vez e depois um EP, ou lançar um single por mês e depois um álbum. Então, qual que é a estratégia, né, que você vai usar para se aproveitar da tua gravação? Porque, assim, esse processo de gravar a tua própria música é muito caro, né? Envolve muita gente, envolve você se organizar financeiramente. Então, como é que você pode aproveitar esse momento que você já tem pronto as suas músicas
para poder gerar conteúdo assim, com isso, né? Para você render, fazer render esse lançamento. Então, por isso que a gente fala dos formatos de várias formas de você poder lançar, que não é só direto um álbum, mas você poder lançar um single, gerar um burburinho com aquilo, a partir dele você lança um segundo single, quem sabe, ou se você lança um EP com 4 músicas, para aí sim chegar num álbum completo com 10, 11, 12 músicas, né? Que é um processo um pouco mais demorado e mais caro mesmo, né? Para quem já está com um pouco mais de recurso ou quem já está mais tempo na estrada, que aí acabou construindo isso de uma forma com mais planejamento mesmo, com mais tempo. E aí, quais são os objetivos do teu lançamento? O teu objetivo é você ter um registro da tua música ali, que você quer que seus familiares possam ouvir, né? Você é um artista que, isso não é minha principal fonte de renda, tenho uma outra profissão, isso acontece muito também. A maioria das pessoas que eu fiz essa consultoria é esse caso, é uma pessoa que tem uma outra profissão, mas tem a música ali como um hobby, mas é um hobby sério, e aí gostaria de registrar as músicas, mas não sabe por onde começar. Gostaria que os amigos pudessem ouvir, que familiares que moram longe pudessem ouvir. Então, tem muita gente que aí é um outro caminho, né? Você não tem tanto essa coisa de gerar grandes números, você faz o teu lançamento mais como uma realização pessoal, assim, e para que outras pessoas possam ter acesso do que necessariamente para atingir um grande público, né? Então, aonde que você quer chegar com esse lançamento? Tentar prever isso antes de iniciar essa jornada aí, né, do lançamento digital. O que que você quer alcançar com ele? Qual que é a tua expectativa mesmo? É importante alinhar isso. Ali, se você for uma banda, mais ainda, né? Alinhar com as pessoas que fazem parte dessa banda, quais são as expectativas nesse lançamento e o quanto cada um vai poder se dedicar para isso, né? Porque também rola bastante esse desequilíbrio de integrantes, que às vezes um está mais à frente e o outro não está sabendo muito o que está acontecendo, nem sempre é possível ter uma produtora como as meninas aqui, como eu também já fui, que pode pegar junto e que vai tomar a frente, que vai organizar isso, né? Então, às vezes tem que ter alguém integrante da banda mesmo, ou se você é artista solo, abraça, o projeto é seu, ninguém vai vestir a camisa como você, então isso é uma coisa bem importante de pegar para si. Mesmo tendo uma produtora, é importante pegar para si e se organizar, porque por mais que você tenha alguém que é profissional nisso e que você está pagando, o projeto não é dessa pessoa, o projeto é seu e você precisa tomar a frente disso e vestir sua camisa e você encabeçar as coisas, sabe? Puxar as coisas. Isso é muito importante para não deixar a peteca cair, assim. Então, a primeira parte é o pré-lançamento. E, mais uma vez, precisa de uma organização, precisa de um cronograma. A dica que eu tenho aqui é montar um cronograma reverso, partindo da data que você gostaria de lançar o teu streaming, enfim, teu single, teu álbum. Então, se você tem uma data específica, porque às vezes isso faz parte de uma estratégia, né? Lançar na data do meu aniversário ou lançar próximo a uma data comemorativa, dependendo da temática da tua música ou do teu álbum, isso pode ser uma boa estratégia de assessoria de imprensa para conseguir pauta. Então, é legal pensar qual seria a data ideal para o lançamento, e a partir dessa data ideal, você vai montando um cronograma reverso, que na minha concepção, né, e já é a minha dica, é ter tudo pronto com pelo menos um mês de antecedência do lançamento. Claro que dá para ser mais do que isso, mas a gente sabe que não é fácil. Mas um mês de antecedência, você tendo tudo pronto, você consegue fazer um lançamento legal. E assim, esse um mês de antecedência não é o que as distribuidoras pedem, né? Eles dão um prazo um pouco menor hoje em dia, né? Antes era um mês mesmo, mas esse prazo foi encurtando. Mas não é legal deixar para cima da hora, sabe? Então, quanto mais se organizar com antecedência, ter tudo pronto, conseguir passar assim para a equipe, né? Esse cronograma e se planejar, mais tranquilo vai ser esse lançamento, mais tranquilo mais prazeroso vai ser, né? Ao invés de ter trabalho, vocês vão ter, tipo, a parte boa, assim. Então, considere ter tudo pronto com um mês de antecedência e o que que você precisa ter pronto.
se quiserem anotar aí, porque é isso, mas quem já fez, imagino que já saiba, né? É a versão final da master, a versão final da capa, o release de lançamento. O release de lançamento, para, né, para quem não sabe, uma apresentação, vamos dizer assim, do que é o teu lançamento, em poucas palavras. Se você tem a condição de ter uma assessoria de imprensa junto nesse lançamento, essa assessoria que vai preparar esse release, mas se não, você mesmo pode fazer também. É um texto que vai falar sobre, né, falar sobre o mood do teu lançamento, sobre o que se trata, se é um álbum, se é um EP, se é um single, qual que é a, como fala, qual que é a ideia dele, o que que te inspirou a chegar nessas criações, né? Qual que é o que está por trás das gravações? É legal sempre soltar uma coisa de bastidor, porque o público adora e se sente próximo do artista, né? Quando eles entende o que que aconteceu e sabe, faz como se fizesse parte, né, desses bastidores das gravações e tudo mais. A ficha técnica é muito importante e é uma coisa que tem que ser feita desde o comecinho, porque a ficha técnica ela vai dizer todo mundo que participou daquela gravação, daquele lançamento. Então, desde a banda, né, todo mundo que fez parte da banda, o autor, que não necessariamente pode ser da banda, né, quem fez a produção, o produtor fonográfico, se teve algum registro audiovisual, também essa pessoa vai estar ali, se teve alguma sessão de fotos, o fotógrafo vai estar nessa ficha técnica, e é bom ir preparando isso conforme vocês vão fazendo, né, o processo de gravação e de lançamento, para não ficar no último dia, né, nas vésperas, tentando lembrar todo mundo que fez parte daquilo, às vezes esquece alguém. Isso é super constrangedor, acabar esquecendo de citar alguém na ficha técnica. Passa para outras pessoas conferirem, né? Uma coisa que é legal também de falar, ainda falando sobre ficha técnica, é que é legal sempre perguntar para a pessoa como é que ela gostaria de ser citada, porque essa questão dos créditos, né, numa ficha técnica, ela tem muitos termos para as coisas, às vezes a pessoa não se sente confortável em ser citado como diretora, de arte, mas ela se sente melhor como uma outra coisa, então é sempre legal perguntar antes de divulgar essa ficha técnica, né, numa postagem ou, enfim, num, numa clipagem, numa entrevista que vai sair, é sempre legal perguntar antes se a pessoa se sente bem com aquele termo que você vai colocar na ficha técnica. Eu acho que isso é uma coisa que demonstra sensibilidade e respeito também ao profissional que você está lidando. Falando nisso, né, a mini bio dos artistas principais é bem importante também, que é um release como esse que eu passei aqui, que a Manu leu sobre mim, uma coisa breve, né, poucas linhas, 5, 6 linhas, sobre os artistas principais envolvidos no lançamento, no caso de ser uma banda sobre a banda, né, no caso de ser um artista solo sobre esse artista. Se tiver um feat, é legal ter do feat também. E CRC, que a gente vai falar mais para frente o que se trata, e as letras, se for o caso. Se for o caso, porque quando é música instrumental, não precisa, né, ter as letras certinho. Aqui falando um pouco mais das especificações, eu vou falar, né, um pouco mais de cada um desses itens. Então, as especificações da Master. A Master, para cada streaming assim que ela vai, né, para o iTunes, para o YouTube, ela tem formatos ideais. Então, assim, em geral, quando você vai mandar só para o streaming no geral, eles pedem esse ponto .wave 16 bits 44.1. Aí eu não ficar lendo, mas é o geral que eles pedem sempre. E isso é uma coisa que quem vai fazer para vocês é quem estiver fazendo ali a tua masterização, e provavelmente essa pessoa já tem essa informação, mas é sempre bom conferir para isso não voltar, porque tudo que pode dar de errado, assim, né, ter que voltar e acabar atrasando o lançamento, é justamente esses errinhos de técnicos, por exemplo, ou na especificação da master, ou na especificação da capa, né, se alguma coisa está errada, não está da forma como eles orientam, você acaba voltando para ter que corrigir, e isso pode demorar, porque aí depende da agenda de quem está fazendo a master para você, então isso pode enrolar um pouquinho. Então, a pessoa sabendo isso, tendo isso em mente,
mas hoje todo mundo que mexe com essa parte já sabe, já tem isso bem certinho, mas é bom repassar e garantir que vai estar no formato correto. E tem um formato, inclusive, mais específico para música que é só instrumental. No caso das especificações de capa, o formato JPEG, o tamanho ideal, que é de 3.000 por 3.000 pixels, padrão de cores RGB, isso também, se você for contratar um designer gráfico, a maioria já tem esse conhecimento, mas tem muita gente que acaba fazendo o próprio material, então é legal saber essa proporção, né, e saber essas especificações para também não voltar, não ter esse retrabalho e também não ter perda de tempo, né? E dê preferência por imagens sem muitos detalhes. Ah, isso é uma coisa legal de falar, porque a gente esquece, né, que a gente às vezes tem essa coisa da capa como uma capa de disco, de CD ou de vinil, que a gente consegue pegar na mão e ver bem os detalhes, né? Mas no streaming, que a gente está falando aqui mais especificamente de streaming, ela vai ficar bem pequenininha nas plataformas digitais. Então é uma coisa que eu gosto de dar esse toque, que assim, é interessante, é legal uma imagem cheia de detalhes, é legal, mas você não vai ver esses detalhes quando estiver no streaming, sabe? Vai acabar vendo bem pequeno. Então, eu acho que vale ter uma imagem sem muitos detalhes e que marque, que seja mais marcada, que as pessoas consigam lembrar, ah, o álbum de tal pessoa com a capa vermelha, com a capa amarela, do que com detalhes que deixem difíceis de lembrar, sabe? E em caso de foto do artista, que rola muito isso também, né, da foto ser usada na capa, focar no enquadramento do rosto para que seja fácil de reconhecer, de identificar que aquele álbum é daquele artista. Seguindo aqui. Manu, quer complementar com alguma coisa das suas experiências? É, eu acho que uma coisa que eu achei bem legal, que tu comentou no começo, e é uma coisa que eu sempre penso e reforço muito, é essa coisa do artista entender como é que funcionam as coisas para ter esse controle do próprio trabalho, né? Por exemplo, beleza, tu pode chamar alguém que vai fazer ali o cadastro da tua obra, da tua música, que vai subir a tua música ali para distribuidora, que tipo vai ser o produtor que vai cobrar o cara para ver se a master tá certa, mas é sempre importante a gente ter esse entendimento do que é, né, quais são os processos, quais são as etapas, e é isso, eu anotei aqui porque é uma coisa que eu acho que é real, assim, né, e faz diferença de trabalhar de forma profissional também, né, de se apresentar de forma profissional, você entender como é que funciona o seu trabalho. Sim, é bem isso, porque é muito comum, né, que as pessoas contratem ou então chamam um amigo para fazer essa parte de produção e acaba delegando essa tarefa, mas, cara, mesmo tendo essa pessoa às vezes tem vários projetos que ela toca, esse não é o foco, então, assim, é bem importante o artista entender que é como uma empresa, né, que a carreira dele é como uma empresa e que ele é o proprietário daquela empresa e que não tem ninguém mais que vai levar tão a sério, levar e vestir tanto a camisa quanto ele próprio, assim, então é muito importante ter noção de tudo que está acontecendo. Então, mesmo que alguém faça esse cronograma para você, né, essa organização toda, é bem importante que você acompanhe tudo isso, né, e veja esse passo a passo, veja, estipule prazos, né, cobre esses prazos, isso é muito importante mesmo. Então, assim, os materiais necessários para o lançamento digital. Então, foto de divulgação, não só para capa, mas também para gerar conteúdo, né, para você poder falar sobre o lançamento que vai sair, para você poder ter conteúdo para o burburinho, né, porque tem várias etapas que a gente vai falar aqui desse pré-lançamento, que é importante que é divulgado pelas redes sociais, não tem escapatória, né? Então, assim, é, só um minutinho, gente.
Agora foi. Gerar esse material de divulgação é de extrema importância. Então, recentemente aconteceu de eu fazer uma consultoria com um amigo, e ele falou: Ah, eu vou pegar umas fotos minhas que eu gosto. E eu falei para ele: Olha, pode até ser, mas não é essa ideia, né? Se você faz. A Rafa deve ter falado muito sobre isso, eu imagino. Se você cria desde o início uma identidade, né, visual daquele lançamento, você parte disso para tudo, para você gerar, fazer material, para você fazer as fotos, para o figurino, enfim, tudo cria-se uma unidade, e isso é muito importante, isso mostra o profissionalismo, vai criando uma atmosfera daquele lançamento, né? Então, nada é por acaso, assim, eu sei que às vezes é custo, né, envolve contratar pessoas, mas a gente sempre tem um amigo, tentar fazer alguma parceria, porque é muito importante essa parte de você fazer as fotos de divulgação profissionais mesmo, e que tenham um conceito daquele lançamento, para que você crie essa unidade, né, de identidade do lançamento. O material audiovisual é um passo a mais, né, mas hoje não é tão complicado, né, a gente, né, tem muita gente que faz com o próprio celular, mas fazer esse material audiovisual não precisa necessariamente ser um clipe, porque aí a gente está falando de uma coisa mais megalomaníaca, assim, mas talvez um visualizer, uma coisa mais curtinha, uma coisa que você possa fazer em casa, que não gere tanto o custo, mas assim, esse também não tem como escapar, né? A gente está no momento que todo lançamento que envolve um material audiovisual que dê para colocar ali no Spotify um trechinho de alguma coisa audiovisual, ele chama mais atenção, ele é mais visualizado mesmo, porque a gente tem que lembrar que tem muita coisa sendo lançada o tempo todo, né? Então, tudo que a gente puder fazer para deixar o nosso lançamento com uma cara com um pouco mais de, né, chamar um pouco mais assim para de atenção do público é melhor nesse sentido, porque você está ali lutando contra muitos lançamentos que estão saindo no streaming por dia, né, o tempo inteiro. Então, além desse material audiovisual e de foto, um release curto, que é uma breve descrição sobre o que será lançado, e um release mais completo para a imprensa, que aí é o ideal ter realmente uma assessoria de imprensa, ou se não, você sentar e fazer, procurar, né, alguém para te ajudar, algum amigo jornalista, ou você escrever e pedir para alguém dar uma olhadinha, para outra pessoa ler. Hoje em dia temos nosso amigo ChatGPT, não é mesmo? Que aí não tem mais escapatória, agora a gente consegue fazer por ali também. Então não dá mais para dizer que não tem como fazer, que é difícil falar de si mesmo, né? Ainda mais quando o próprio artista vai fazer, é bem difícil falar de si mesmo. Então coloca ali no chat GPT, pede uma sugestão ou de algum amigo, vai, né, vai tentando criar essa, porque é um material importante e que a gente vai precisar na hora de fazer o pitching, né, nas plataformas. Eu vou falar sobre isso também. Falando um pouquinho sobre parceiros e fornecedores, a gente, né, quem vai fazer o lançamento dificilmente vai fazer tudo sozinho, a não ser que você seja o Tim Bernardes, que eu acho que ele fez quase tudo sozinho, né? Mas normalmente você não vai fazer tudo sozinho, né? Você vai precisar de parcerias aí para poder realizar o teu lançamento. Então começa das parcerias de músicos. Eu trabalhei com duas pessoas, que é o François Muleta e a Marisol Moabá, que era um caso assim que muitas coisas eles faziam sozinhos mesmo, então não tinha na hora de cadastrar, não tinha outros músicos, eram eles mesmos, era até mais fácil, mas geralmente quem trabalha com banda é mais gente envolvida, ou quem vai fazer um trabalho solo, mas quer colocar a banda, né, quer trazer acompanhamentos de músicos, ou então feats, ou chamar algum convidado especial. Então, além dos músicos, a produção e a direção musical também tem muitas vezes que é o próprio artista que faz, mas né, tem casos que é legal convidar outra pessoa, ter um outro olhar, um outro ouvido, alguém ouvindo uma outra pessoa ouvindo sua própria música tem uma diferença grande na hora de fazer né, de analisar a masterização. O estúdio de gravação, que também tem gente que vai fazer em casa, mas tem gente que vai acabar contratando um estúdio nesse sentido de profissionalizar e de incluir cada vez mais pessoas da cadeia, né, musical. Isso é muito massa também, porque aí você não fica ali sozinho,
tem outras pessoas te ouvindo, você discute isso com outras pessoas, as pessoas interagem e vai somando para o teu trabalho, né? Então, quem for fazer a mixagem e a masterização, fotografia, no caso de ter fotos, produção de vídeos, no caso de ter, né, audiovisual, design gráfico, que também é uma coisa que muita gente acaba fazendo, mas que é legal contratar também, porque entra nessa unidade do lançamento, né, nessa identidade do lançamento. A direção de arte, a Rafa está aqui, disponível, manda jobs para ela. A assessoria de imprensa também, o marketing digital. Assessoria de imprensa é uma coisa que muita gente acaba fazendo sozinha também, mas tem que entender que tem um outro peso quando vocês contratam uma empresa que vai ter os contatos certos, vai saber para quem mandar, sabe? Isso também acho que é válido colocar na ponta do lápis quando for fazer esse cálculo do custo todo, né, do lançamento. Assessoria de imprensa e marketing digital são duas coisas muito importantes. E produção executiva, claro, que é o que a gente faz aqui, que é organizar tudo isso, né? A produção executiva vai fazer o laço, a conexão de todos esses fornecedores com o artista, organizar a agenda dessa galera, tentar cumprir os prazos, então, né, cuidar da prestação de contas de tudo isso, do financeiro, então é uma parte muito importante que imagino que a Manu tenha falado bastante sobre isso também. A distribuidora, que a gente vai falar um pouquinho mais, né, o que que é isso mais para frente, e a editora também. E por que que eu falo de todos esses parceiros, né? Porque o que acontece nesse universo de lançamento, principalmente artista independente, muitas dessas pessoas acabam sendo amigos, ou ele mesmo, né, o próprio artista, mas acaba sendo amigos, pessoas próximas, indicações, mas assim, é muito importante estabelecer acordos com esses parceiros, sabe? E, assim, se necessário, fazer contrato. A gente sabe que isso é raro, né? Que quase ninguém faz contrato, enfim, vira sempre uma coisa meio boca a boca, mas é legal estabelecer acordos, mesmo que não seja um acordo financeiro. Tipo assim, você vai fazer para mim a parte de design gráfico do meu lançamento e eu fico te devendo um show para um evento que você for fazer da tua família, enfim, alguma coisa, alguma moeda de troca, estabelecer esses acordos, registrar isso, mesmo que não seja um contrato, mas por e-mail, sabe? O e-mail já serve como uma forma de acordo, né, de aceite. E isso é importante porque depois, quando as coisas estão mais para frente, o lançamento já aconteceu, e aí, sei lá, a música é história, isso pode dar muito ruim, sabe? De você não ter feito, não ter negociado certinho, principalmente com seus parceiros de gravação, com os músicos ou com coautores, isso acontece muito também. Não sei se Manu, Luanda, se vocês já tiveram alguma experiência assim de fazer esses acordos sem ter uma coisa pré-estabelecida e depois dar ruim, né? Tipo, de ter que voltar, sabe? Acho que acontece muito também, tipo, as pessoas não entenderem o processo que você vai falar ainda, de, de registro das obras, de fonograma, enfim, isso é uma coisa que acontece bastante de ter que explicar na hora de registrar como é que é as divisões, que existe um sistema e sei lá o quê. Acho que isso rola. A gente vai falar um pouco de. Ai, meu Deus, acho que voltou aqui, né? A gente vai falar mais disso também, mas isso é uma coisa que é já a pior parte, na real, né? Mas eu acho que desde antes, contratar toda essa galera que vai estar junto, é importante estabelecer esses acordos, mesmo que seja de uma forma informal, assim, por um e-mail ou um registro de WhatsApp para ter no print. Até porque tem muita coisa que acontece, por exemplo, um parceiro topou fazer o audiovisual para você, vai gravar um clipe, uma coisa simples, caseira, mas esse parceiro, ele trabalha com muita gente, ele faz vários jobs, e aí você tem um prazo, você precisa daquele material, porque teu lançamento vai acontecer em tal data e você não quer mudar. E aí, se você não faz um acordo com esse parceiro, né, não deixa aquilo como um compromisso mesmo, principalmente quando não envolve grana, né, porque aí parece que o compromisso ele diminui um pouquinho, aquilo ali vai ficar como em segundo plano na agenda dele, sabe? E aí vai ficar chato de você cobrar.
pode gerar um desconforto, ainda mais se for uma amizade, né? Então, assim, é realmente importante, eu toco bastante nisso, assim, porque é importante que tenha esses acordos desde o início, para você não ter problema na hora de lançar, na hora de, de fazer, de ter um audiovisual publicado, sabe? É legal ter isso já marcadinho e estabelecido entre todo mundo. O financeiro, que é uma parte que muita gente acha chata, mas que é importante fazer, que é a criação de uma planilha de controle financeiro, né, com todos os custos envolvidos no teu lançamento. Isso vai servir de base para outros lançamentos, né, para você ter uma noção, para você se planejar para próximos, para você ter ideia do todo, né, de tudo o que aconteceu, para o teu lançamento sair. Então, criar uma planilha com esse controle, uma coisa simples, né? Não precisa ter medo de planilha, porque é uma coisa bem simples. Salvar os comprovantes de pagamento dos parceiros, dos fornecedores, registrar tudo isso por e-mail, né? Deixar isso lá porque isso pode se perder se você não fizer esse registro certinho, isso pode uma hora se perder e a pessoa pode querer voltar nisso anos depois, sabe? Então é legal salvar tudo certinho e ter isso organizado. Isso entra mais uma vez nessa questão da organização, né? Agora falando um pouquinho mais das associações de gestão coletiva. E é uma coisa assim, ó, tem muita gente que faz lançamento de música em streaming sem passar por essa burocracia, vamos dizer assim. Mas depois você não consegue arrecadar, né, você não consegue ter acesso à tua fonte de arrecadação, né, dos royalties, na verdade, né? Porque se você é um artista que tem o teu próprio trabalho autoral, e você vai lançar como um autor, você vai ter isso como uma renda no futuro, você pretende ter isso como uma renda no futuro, né? Você precisa cadastrar e bem direitinho para que isso possa acontecer de uma forma correta, porque as associações, elas estão ali como se fossem, deixa eu tentar dar um exemplo, né? É como se ela fosse um catálogo das suas obras, né? E assim a gente vai falar disso mais uma vez, porque a gente vai falar da diferença de obra e fonograma. Mas as associações, elas vêm antes disso, porque ela tá ali como se fosse um catálogo das obras dos artistas que estão associados a ela. E a gente tem 7 no Brasil, só que tem uma especificamente que eu indico, e eu imagino que as meninas aqui indiquem também, que é a UBC, porque ela é um processo mais simples de cadastro e de filiação, né? Então, a UBC, que é a União Brasileira de Compositores, você pode se cadastrar gratuitamente. Aí, assim, tem as outras, eu acho que pode até ser meio mal ficar falando que só a UBC é boa, mas é que, assim, as outras são boas também, elas vão cumprir o mesmo papel, mas a UBC é mais fácil de lidar, na minha opinião. Não sei que vocês acham, sim, mas eu acho que a UBC é mais fácil e não tem por que ficar perdendo tempo com outras e acabar migrando depois para a UBC, sabe? Porque é isso que aconteceu com a maioria dos artistas com quem eu trabalhei. Tipo, era de outras e acabou migrando para a UBC para facilitar a vida, tanto a própria vida quanto a nossa vida, né? De quem trabalhava junto. Então, aqui eu deixei um link de um vídeo. Eu vou mandar para vocês alguns links depois para ficar mais fácil, mas eu deixei um link de como se associar ao BC. Você vai acessar o site, eles têm uma ficha de filiação, é preencher essa ficha, mandar por e-mail. É um processo que demora um pouquinho, então isso é importante entrar no teu cronograma lá atrás, porque muita gente já tem quando vai fazer o lançamento, né? Mas se você não tem, isso tem que entrar lá atrás, a primeira coisa, porque pode demorar. Ele pode demorar um tempo, então é interessante fazer isso quando você começar a planejar o lançamento, já fazer o teu cadastro. E só para complementar, assim, é, é bem simples de fazer o cadastro também. Ele é uma fichinha
Tá ali no vídeo, inclusive, ali aparece ali no vídeo. Ele é uma fichinha que tu vai, né, vai colocar os teus dados, daí tu vai colocar. Tem uma coisa, né, que ele pede ali se tu quer se colocar como autor, como produtor fonográfico, como músico. E a dica que a gente sempre dá, tipo, que a própria OBC dá, é colocar todas as opções para se cadastrar com tudo, assim. Teve uma situação Legal. que eu não lembro com qual artista que foi, que ele já era cadastrado na OBC, mas ele não era cadastrado como produtor fonográfico. Aí eu não conseguia gerar o ISRC da música dele, daí eu tive que falar para a OBC, não, cadastra lá, nada a ver, foi só preenchido errado. Então, nas caixinhas que tem ali na ficha, é sempre legal a gente preencher tudo nas caixinhas ali. Não, ótima dica, porque para você fazer o teu cadastro é só o produtor fonográfico mesmo. Então tem que ter esse cadastro de produtor fonográfico e você pode é, ticar em todos mesmo, né? Não tem problema você fazer a filiação como autor e como produtor fonográfico. Ei, você! Ó, Ei, você! eu não vou soltar o vídeo todo para a gente não perder tempo, e esse vídeo é super fácil de achar no YouTube. Eu vou deixar também esses links reunidos para a Manu mandar para vocês, mas é só para mostrar que existe um tutorial de como se cadastrar na UBC, de como se associar, né, à UBC, e ela explica bem fácil, assim, passo a passo, não tem erro. Então, se alguém precisar fazer esse processo e ainda não sabe por onde começar, essa é a dica de entrar no YouTube e colocar lá como se associar ao BC. Você vai achar esse vídeo com essa carinha aqui e ele ensina passo a passo. Também, se precisar de ajuda, pode me chamar, porque estou à disposição, posso ajudar a fazer. É um processo simples, mas para quem vai fazer pela primeira vez, pode ser meio chatinho. Agora, falando um pouquinho dos direitos autorais e conexos, né? São duas coisas que a gente tem que saber quando estiver nesse processo de lançamento de streaming, principalmente se você for o autor das suas músicas, né? Que a gente tem dois direitos, os autorais e os conexos. O autoral, ele é relativo à obra, e o conexo, ele é relativo ao fonograma. O que que é? Qual que é a diferença disso, né? Vocês que já fizeram um lançamento devem saber, as meninas aqui também sabem, mas eu vou falar um pouquinho, porque pode ser que alguém não saiba. O autoral, ele diz respeito à obra. O que que é a obra? A obra é o que foi criado por você, é uma só que existe, né? Não existem duas obras iguais, existe uma só. E o fonograma é a gravação daquela obra. Então, pode existir vários fonogramas de uma mesma obra, mas a obra é única, é uma só que existe. Por exemplo, Garota de Ipanema é uma obra, e dela foram gerados inúmeros fonogramas. Então, tem muitos fonogramas de Garota de Ipanema, mas somente uma obra. É como se fosse a matriz, a original, né? E o fonograma é a gravação dessa obra. Então, o autoral, é importante você ter a letra e a melodia, né? Saber o autor, o cadastro direitinho do autor. É importante ter uma editora. Vou já explicar qual que é o papel da editora, né? E ela vai gerar o cadastro da obra, ela vai gerar um número de registro que é o ISWC. Então, tem muita gente que sabe o que que é o ISRC, que é o cadastro do fonograma, mas não conhece o ISWC, que é o cadastro da obra. Para você fazer um, você tem que fazer o outro. Então, né, para você fazer o ISRC, você tem que ter o ISWC. E é um processo simples também. Assim, o que eu posso dizer de processo simples é dentro da UBC. Eu já tive que fazer pela Abramos e pela Amar, e eu já apanhei muito, tipo, foi muito difícil. Por isso que eu acabei migrando meus artistas todos para UBC, por ser um processo mais fácil e é um processo online, né? Na época que o François, por exemplo, ele era associado a Abramos, era um processo tinha que ter um software específico, né? Não era tão simples de usar como a UBC. A Amar também, não lembro agora qual que era, se era a Abramos ou a Amar, acho que era a Abramos, que tinha um software que não tinha como usar no Mac, então eu não conseguia fazer. Então, tipo assim, eu só conseguia fazer de outros computadores. Daí nisso que eu consegui convencer ele de migrar para o UBC. E a Amar também tinha umas questõezinhas super chatas, acabei migrando todo mundo para o UBC para facilitar a vida. E os conexos, eles estão relacionados ao fonograma, então é a interpretação daquela obra, né? São as gravações, é o que vai sair
é o que as pessoas vão ouvir, né? E ela envolve os músicos e os arranjadores, o produtor fonográfico, e ela gera o número de registro desse fonograma, gera o ISRC. Aí o produtor fonográfico é uma coisa que muita gente tem dúvida também, né? De quem que é o produtor fonográfico. Porque é uma cota grande ali quando você vai fazer esse cadastro, a divisão que fica, a quantidade que fica da porcentagem para o produtor fonográfico é grande. Então, assim, uma vez eu aprendi num curso com o pessoal da Laboratório Fantasma que o produtor fonográfico é quem banca a gravação. Então, se você foi contratado por uma gravadora e essa gravadora vai bancar tudo, ela vai ser a produtora fonográfica e ela vai ter os 40% dela ali na hora de dividir essa pizza, né? Mas se você foi seu próprio produtor fonográfico, que é o caso, você contratou um produtor musical, você contratou um estúdio, você contratou um engenheiro de som, você que está bancando tudo, você é seu próprio produtor fonográfico. E você pode estar como produtor fonográfico e como autor, né, como artista, isso não tem problema nenhum, como músico, né? Então é importante estar ciente disso. Olá, Ai, você. desculpa, soltei aqui. É importante estar ciente disso porque muita gente se perde nesse sentido e acaba deixando outras pessoas assinarem como produtor fonográfico. E isso é uma fatia muito grande desse percentual, né, do fonograma, quando isso volta como lucro, quando você começa a receber 40%, 41 e alguma coisa por cento que fica para o produtor fonográfico. Então é bastante coisa, é importante ter uma atenção a isso. E aqui eu deixei mais dois vídeos dessa mesma moça simpática, que ela ensina um tutorial de cadastro de obra e fonograma. Porque isso é uma parte que é legal fazer assim, um passo a passo bem devagarzinho, pelo menos assim, a primeira vez que você for fazer, é legal fazer bem devagar. E esse tutorial, ele é bem detalhado, ela vai abrindo tela por tela e aí fica simples, assim, não tem erro também. Assistindo com o tutorial dela, não tem como errar, é bem facinho, bem tranquilo. Se eu for soltar ele aqui também, a gente vai acabar perdendo muito tempo, mas eu vou mandar nessa lista de links que eu vou passar para a Manu, para vocês terem acesso fácil. Oi. Tá? Falando um pouquinho agora do lançamento em si. Opa, será que foi muito? Ah, foi. Era esse. Das distribuidoras, então. Distribuidora é mais uma coisa que as pessoas têm muita dúvida de qual escolher, né? Porque a gente tem um catálogo grande de distribuidoras disponíveis, como a Trattori, a OneRPM, a Believe, a Altafonte, a CD Baby. E assim, ó, o que que eu acho, particularmente falando? Eu acho que você tem que escolher uma distribuidora que você consiga ter um vínculo com uma pessoa real, que você consiga ligar, falar no telefone com a pessoa. Tipo, não adianta você conseguir uma distribuidora que é gratuita e que te responde como um robô, sabe? Porque essa distribuidora não vai te ajudar, não vai levar tua música a lugar nenhum. Então, assim, eu, particularmente, mais uma vez, falando, né, do meu caso, da minha experiência, consegui criar esse vínculo com a Trattori. Então, tinha uma pessoa na Trattori que me atendia, que tirava minhas dúvidas, que me ajudava até a decidir qual era a melhor época para lançar, né, para soltar o lançamento, porque ela já tinha noção do que as pessoas, o que os outros artistas do mesmo nicho, em que momento que eles iam lançar. Então, para um não concorrer com o outro, a pessoa me ajudava a definir qual a melhor época do lançamento. Então, eu acho que essa é a melhor dica mesmo, conseguir ter um vínculo, né, com alguém da distribuidora para essa pessoa te ajudar e encher o saco dela mesmo, porque eles estão fazendo um trabalho, é uma prestação de serviço. E você pode ligar, você pode pedir ajuda, você pode mandar e-mail, e eles podem te ajudar não só nessa decisão, mas também numa coisa muito legal que é a inserção em playlists editoriais, né? Então você tem duas formas de fazer esse pitching, né? Que é o pitching quando você vai fazer o cadastro na plataforma de streaming, a gente vai falar disso mais para frente. E na hora de subir tua música na distribuidora, você também faz esse pitching, que é incluir o release, colocar ali o mood do teu lançamento, que é isso que vai ajudar eles a inserirem nas playlists editoriais.
Eu coloquei aqui, vale a pena pagar pela distribuição e ter um atendimento exclusivo. Porque é isso, você, né, às vezes, muita gente escolhe a OneRPM porque ela é gratuita, mas ela não consegue te dar um atendimento exclusivo de tanta gente que fica ali, né, que se cadastra ali, não tem como eles darem um atendimento exclusivo para aquele tanto de gente. Sinceramente, nunca consegui falar com uma pessoa real da OneRPM, não sei se vocês já conseguiram, mas da Trattori eu consigo, eu tenho telefone, consigo falar né, no telefone fixo, telefone, no WhatsApp, então é outra coisa, é outra relação, e eu acho que isso é muito valioso. Agora, para o lançamento em si, chega o momento de cadastro na distribuidora, né? Passado essa fase de definir a data, definir o que vai ser lançado, escolher a tua distribuidora, você tem que cadastrar tudo que você fez até aqui para chegar essas informações organizadas para a distribuidora. E aí, o que eu fiz? Como a gente fazia vários lançamentos ao mesmo tempo, e tinha que ter tudo pronto, com um mês de antecedência e tal, eu acabei criando um documento que é quase como um checklist, assim, um guia para a organização desse lançamento digital. Eu vou mostrar para vocês aqui e depois eu vou botar nessa lista de links para mandar para vocês. Peraí, que eu estou tentando só trocar de tela, mas eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver. Só penso. Aqui. Foi, né? Vocês estão vendo o documento, né? Sim, aham. Mas é isso, é um checklist, tipo, o que que você, como organizar o seu lançamento, né? O que que você tem que saber. E aí eu geralmente ia colocando o link das coisas. Então, abria uma pastinha no Drive, subia tudo lá, a master, a ficha técnica num documento separado, as fotos, né? O release, as mini bios, tudo em documentos separados, e pegava esse documento aqui viral e colocava link para todos esses outros. Então, aqui no áudio, colocava link pro arquivo do áudio, o link para o arquivo da ficha técnica. Aqui na ficha técnica, é importante conter o nome completo, RG, CPF, esses dados todos você tem que pegar também. No final, eu vou mostrar um checklist para vocês lembrarem de cada passo desse. Então, aqui, as ficha técnica do álbum, né? Como os créditos, isso que eu falei que é importante também perguntar como que cada pessoa se sente bem de ser acreditada. A capa, daí insere aqui o link me fala com o arquivo da capa. A letra da música, né? Quando não for o caso de instrumental. Então, esse é um documento guia, assim, né? Vou mandar isso aqui para vocês também. Vou voltar lá. E assim, gente, por que que é importante isso? Você pode fazer do zero, você vai abrir lá o cadastro na distribuidora e você vai ter que ir subindo cada item desse. Se você tem isso já organizado, facilita muito a vida, porque você não vai precisar disso só na hora de cadastrar na distribuidora, você vai precisar disso em outros momentos também, que a gente vai falar aqui mais pra frente, tipo assim, para você abrir o teu perfil de artista no Spotify, que é o Spotify for Artists, você vai precisar de informações que estão ali também. Então, quanto mais organizado, centralizado, né, num documento só, isso tiver, mais fácil vai ficar. Tanto também na hora de cadastrar as obras do fonograma, se você encontra ali, né, o documento, CPF, RG, nome completo de todo mundo que fez parte daquela gravação, isso facilita muito a vida do que você começar a fazer o cadastro e aí você descobrir que tem que ter os dados de todo mundo, sabe? Então, é bom ter tudo organizadinho já. A preparação das redes sociais é uma coisa muito importante também. Não sei se a Rafa ou a Manu falaram sobre isso, mas uma coisa que eu já falei aqui, né, que é a criação de uma identidade visual do lançamento. Vamos padronizar as redes sociais com essa identidade visual.
criar uma unidade de lançamento, ou seja, você vai usar a mesma foto, né, em todas as redes que você mais usa, tipo no Spotify, no Instagram, YouTube. É legal começar essa movimentação com um mês antes do lançamento, né, que vai coincidir com o envio das informações para a distribuidora, que é aquele um mês antes que a gente falou lá no início. Focar nas suas redes sociais mais ativas, não adianta você ficar querendo usar o Twitter se você não é um usuário de Twitter, né? Isso não vai ter efeito. E lembrar que cada rede social tem um formato e tamanho de avatar, que é a fotinho de perfil, específico. Então é legal alinhar isso com o design gráfico, para não ter problema depois de não conseguir encaixar a fotinho ali. Preparar o seu Spotify for Artists, isso aqui também é muito importante, né? O Spotify, que é o streaming mais utilizado para música, ele tem essa página de artista. Então você consegue pedir acesso. Eu acho que vou abrir aqui também. Você consegue pedir acesso para essa sua página de artista e personalizar ela. Então você consegue colocar foto de capa, foto de perfil, uma mini bio e fazer o teu pitching, que é muito importante porque é isso que pode te levar para uma playlist também do Spotify. Então esse pitching, ele tem um prazo também. Eu coloquei aqui 2 semanas, mas é porque eu gosto de dar esse susto as pessoas fazerem isso com mais tempo. Mas é uma semana, eles, né, isso já surte efeito, mas com 2 semanas é melhor, porque tem mais tempo de rodar. Mas o pitching, você vai colocar ali um breve release do teu lançamento, o mood, se é um mood mais festivo, se é mais romântico, né, se é mais rock and roll, eles pedem esse mood, e é isso que pode te levar para uma playlist do Spotify. Isso aqui é muito legal, porque é onde as músicas viralizam, né? Dependendo das playlists que elas podem cair. Então, e é legal fazer no Deezer também, né? Apesar do Spotify ser o mais utilizado, também tem o Deezer e é bem tranquilo de solicitar o perfil de artista no Deezer também. Eu vou deixar os dois links nesse doc de links que eu vou mandar para Manu. O cronograma de postagens, isso é mais uma coisa para vocês se organizarem, porque assim, vai ter muita coisa para ser feita e quanto mais vocês deixarem isso montadinho, né, já pensado, já programado, mais vai te ajudar. Claro, se você tiver uma assessoria de marketing digital, enfim, essa pessoa vai fazer isso para você, mas nem sempre as pessoas têm condições de contratar, né, um pacote assim de assessoria de marketing digital. Eu vou mostrar para vocês um que eu acabei fazendo. Eu não sou especialista nisso, mas foi só uma questão de organizar mesmo, para não ficar em cima da hora, né, do lançamento, a gente ter que selecionar foto em cima da hora, não ter texto de postagem montado. A partir do material que você tiver de divulgação, seja ele foto, vídeo, né, ou release, você planeja esse cronograma de postagem para você criar uma narrativa para anunciar o teu lançamento, né? Então, algumas dicas de conteúdo. Registro dos processos de gravação, tipo, é legal ter foto em estúdio, sabe? Fotos de momento de criação, making of da gravação de um clipe, as próprias fotos de divulgação, as fotos de capa também. A foto da capa, no momento que você soltar o pré-save, ela já vai ter um spoiler da capa, então você já pode utilizar a capa, né, nesse momento de criação de conteúdo, porque ela já vai ter o spoiler ali na hora do pré-save. E o pré-save é uma campanha importante para chamar a atenção do teu lançamento, né? É legal começar pelo menos com uma semana antes da data de lançamento. Eu acho que não precisa ser muito antes disso, porque senão fica uma coisa muito, né? Você fica batendo naquela tecla por vários dias, faço pré-save, faço pré-save. Eu acho que uma semana é um tempo legal para você lançar essa campanha do pré-save. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo também. Um plano de divulgação que eu fiz para um lançamento do François com o Cabé Pinheiro. Então, eu criei isso aqui para a gente se basear. Eu fiz uma primeira página com as informações do lançamento, né? Tinha a capa, o nome deles, a data de lançamento, aonde seria lançado, e o cronograma de postagem do período, né, pré-lançamento. Então, a ficha técnica também tinha aqui, porque a gente usou bastante isso nas legendas. E aqui um cronograma mesmo, segunda-feira, qual que seria
qual que seria o motivo do post, né? Tipo, é anunciar a novidade. Aí uma sugestão de legenda. Isso aqui, quando é a própria pessoa que faz, é mais fácil, mas assim, se não, você deixa uma sugestão, se a pessoa quiser mudar na hora, ela muda, né? Ou se você é o próprio artista, você pode acabar, você mesmo vai criar esse textinho, mas é legal fazer com antecedência, porque às vezes na hora você não vai ter tempo para postar isso, sabe? Agora ainda dá para programar os posts, né? Quando eu fiz isso, ainda não tinha como programar post, ou eu ainda não tinha esse conhecimento. Então, essa coisa de planejar, de montar um cronograma de postagens me ajudou bastante, até para poder dividir o que a gente tinha, porque a gente tinha pouco material para divulgação, então isso ajudou a gente a dividir melhor. Mas é isso, é um por dia, quais que eram os motivos, sabe? E aí depois, e segue, né? Ele segue depois do lançamento, porque você pode falar, né, trazer as pessoas, vocês ouviram, pedir opinião, o que vocês acharam. Não precisa ser algo que acabe, né? Na real, não precisa, não pode ser algo que acabe ali, é, assim que lança, porque você continua gerando aquilo, continua falando sobre aquele mesmo assunto e trazendo as pessoas para ouvir o teu trabalho, né? O trabalho que foi lançado. Gente, tô acabando, tá? Vamos lá. O release para a imprensa. Então, mais uma vez falar sobre ele, porque ele é muito importante também. Então, idealmente, ele vai ser feito por uma assessora de imprensa, né, pela sua assessoria de imprensa. Se você não tiver como contratar, você mesmo vai fazer. A gente falou aqui do ChatGPT, muita gente usa mesmo esse recurso. Joga as informações que você tem para ele criar uma narrativa, né, que tenha, que faça sentido num conceito X, num apelo X, mas a ideia é contar a narrativa do que levou o artista a lançar dessa forma, a lançar né, um EP ou um single ou um álbum. Destaque para os diferenciais do artista, isso sempre vem no começo do release. E aqui eu trouxe um link que eu também vou passar para vocês, que é de uma aula com a Fê Couto, que é uma pessoa muito massa de São Paulo, que trabalhou com a gente no lançamento da Marisol Mabá, e que é uma pessoa que abriu muito, assim, a minha visão para como montar um release de uma forma que seja eficiente, sabe? Que de fato chame atenção, né? E que se destaque, porque é mais uma coisa que os jornalistas recebem muito essas pautas, então é muito difícil conseguir uma pauta, ainda mais para quem é artista que está em começo de carreira e tal. Então, assim, você saber chamar atenção logo de cara num release é uma coisa que te destaca e que pode te levar para uma matéria legal, num veículo legal de mídia. Então, eu vou deixar esse link também para a Manu passar para vocês, que é uma aula mesmo que ela ensina esse passo a passo de como criar um release para a imprensa, né? Pegando highlights da tua carreira, pegando uma manchete, né, que tenha bastante impacto. Então, essas são as dicas de boas práticas para elaboração de release. É uma área que eu não tenho expertise, assim, é uma coisa realmente mais voltada para jornalista, mas que eu fui aprendendo e acabei fazendo para muita gente, né? A gente acaba fazendo um pouco de tudo. E o pós-lançamento, que vem a prestação de contas, que também ninguém gosta muito de fazer, mas que é importante, que é lembrar do pagamento dos parceiros e dos fornecedores, fazer o fechamento da planilha orçamentária, né? Então, lembrar de combinar essas datas de pagamento, os prazos para cada prestação de serviço, para não ter desconforto com ninguém. E isso é uma prestação de contas interna, né, para você, assim, não é como um edital que você tem que fazer tudo super burocrático e detalhado, mas é uma coisa para você se organizar, para você saber o que você investiu para esse lançamento. E é isso, no final também você consegue fazer uma análise dos dados desse lançamento a partir das ferramentas, né, de alcance de público que você tem acesso com a criação da sua página de artista no Spotify for Artists e no Deezer for Creators. Então, eles geram gráficos, né? Deixa eu ver se eu deixei aqui também aberto para mostrar para vocês. Eu acho que não. Mas eles geram gráficos dos seus lançamentos, né? De quantas pessoas ouviram,
da idade dessas pessoas, da onde elas estão, a localização do seu público, o gênero. Então, você consegue ir entendendo mais seu público e aí você vai voltando as suas estratégias para aquele público que você sabe que te ouve mais. Porque é isso, né? Quando você começa a entender o teu público, entender os teus fãs, quem que é a tua rede, você começa a atirar mais para esse lado, porque você vai ter mais sucesso nos seus lançamentos. Então, acho que é você entender quem é o teu público, onde eles estão, né? Até para você vai pensar numa turnê, você consegue analisar esses dados por ali, olha, aqui tem bastante gente nessa cidade X, tem muita gente que ouve meu trabalho, pode ser uma praça legal para fazer um show de lançamento, sabe? Investir nesse show de lançamento, nesse lugar que você já sabe que tem gente que te ouve, é uma coisa que é uma aposta mais certeira, né? E as distribuidoras também enviam relatórios que possibilitam uma análise mais detalhada dos royalties, que são os lucros dos seus lançamentos. E aqui eu deixei para vocês esse checklist. Eu vou abrir ele aqui. Depois eu posso mostrar como é que é o Spotify for Artists também. Eu abro Boa. aqui um. Ia ser até bom se tu abrisse, Manu, porque eu abri o meu aqui, mas assim, eu nem trabalho mais com a galera, ia ser meio mouse eu ficar mostrando, né? Porque eu ainda tô no Spotify, no part da galera, mas eu acho que é melhor tu mostrar. Mas deixa eu só mostrar esse checklist, daí eu encerro. Aqui, vocês estão vendo, né? Esse é um checklist que eu fiz também para uma pessoa que me chamou para fazer essa consultoria e que ela ficou assim, ela falou, meu Deus, é muita coisa, é muita informação, eu vou me perder. E aí ela me pediu para que eu fizesse um checklist mesmo, e assim, quem que era o responsável por aquela ação, tipo, quem que é a pessoa que deve fazer aquela frente, né, o agente. Deixar assim um prazo, né, para aquela ação, o status. Então, no caso dessa pessoa, eu especifiquei um pouco melhor, mas aqui eu deixei em branco, deixei só as ações que eu acho que são importantes de lembrar. E os agentes, que aí fica mais genérico assim e dá para ser usado por várias pessoas, né? Mas é um geralzão, desde o comecinho, tipo, elaboração da ficha técnica, solicitar os dados dos autores, conferir cadastro, registrar as obras, escrever a letra, revisar a letra. Revisar a letra é bem importante para quem vai fazer CD físico, que vai fazer encarte e tal, isso é bem importante, revisar certinho. Editar as obras, checar os direitos autorais, gravar, mixar, masterizar, enfim, é uma série de ações que envolvem, né, estão envolvidas no lançamento digital e quem que é responsável por essas ações. Tem muito caso que vai ser o próprio artista, né? Tem aqui o agente, mas muita gente acaba fazendo ou porque não tem grana, ou porque dá conta de fazer mesmo. Então, isso pode mudar, isso aqui. Mas é isso, gente. Agora eu vou abrir para perguntas, que eu já falei um monte, tô com a garganta seca aqui já. Abram os microfones, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu posso mostrar aqui rapidinho o Spotify for Artists Boa. Eu e vou fechar meu compartilhamento, então. enquanto você toma uma aguinha, Boa. Obrigada. deixa eu compartilhar aqui, peraí. Peraí, cadê? Aqui. Ó, eu abri aqui, deixa eu ver se foi. Foi. Eu abri aqui da Maiele, que é uma artista que era aqui de Floripa, e agora ela tá morando no Rio de Janeiro, e ela tem um trabalho bem legal. A gente não tem trabalhado mais juntas, mas eu continuo no perfil dela, então eu acho bem legal. Ela me libera, inclusive, para apresentar os dados e as coisas dela pro
pro público, assim, né? E, e essa é a carinha do Spotify para artistas, para quem nunca viu. Então, aqui dentro a gente tem uma visão geral de como tá, né, aparecendo o nosso trabalho. E aparece aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Aqui, ó. Quantas pessoas estão ouvindo nesse momento a sua música. Daí, né, tu vê os lançamentos, as suas faixas, as playlists. Então, aqui são as playlists geradas pelo algoritmo. Tem as playlists editoriais do Spotify. Então, ela tá sempre nesse Fresh Finds, que é de artistas novos, do indie, do pop. Ela tem uma playlist própria também, playlists de ouvintes também. Aí, aqui é o que a Kaká comentou, que é a estatística de público, né? Então, tu consegue botar o tempo, tipo, estatística de 7 dias, de 28 dias, de 12 meses, da quantidade de público, a quantidade de streaming, e no próximo aqui a gente tem outro tipo de dado também. E aqui na demografia, que eu acho que é o mais legal da gente entender esse público, né? Então, tem ali o feminino é a maioria, depois o masculino, o não binário e depois não especificado. E aqui a gente vê que a maior parte do público dela é entre 23 e 27 anos, sendo que boa parte é o público feminino. E, enfim, só para finalizar, daí mostra também os países, dá para ir aqui em cima, é bem legal. Então, a maior parte está no Brasil, mas também tem em Portugal. E as principais cidades também, que é São Paulo, Rio de Janeiro. E esse tipo de dado é legal pelo que a Kaká comentou, por exemplo, ela mora no Rio de Janeiro agora, mas a maior parte dos ouvintes dela está em São Paulo. Então, faz sentido ela ir para lá, fazer um show, né? Enfim, faz sentido ela circular esse trabalho nessas cidades que tem esses ouvintes. Aí aqui também tem a parte de botar o Canva, ó, essa música dela aqui não tá com Canva, mas tu vem aqui na próxima, aqui já tem o videozinho dela. Isso, boa. Eu queria muito ter lembrado esse nome, Canva. Eu não estava lembrando. É isso. Esse Canva é bem legal de colocar no Spotify, porque ele é um audiovisual super curto, e às vezes ele é um trechinho, né, do teu clipe ou de algum material, que ele fica em looping ali quando a música tá tocando. E eu acho que dá outra sensação mesmo de ouvir com aquele videozinho ali. E daí é bem legal para isso, né? Porque, né, vindo aqui em perfil agora, tu consegue justamente deixar o teu perfil no Spotify com a carinha que tu quer, com a foto que tu quer, com o release aqui embaixo que tu quer também. Enfim, é, é bem, é bem legal, assim. O Spotify para artista é uma das plataformas mais interessantes que tem. E aí, lembrar dessa questão do formato das fotos também, né? A foto de capa tem um formato, a foto de perfil tem outro formato. Isso tudo é legal de pensar já desde antes de fazer teu material, né, teu ensaio fotográfico, porque você já consegue destinar cada foto para onde você quer que ela vá, né? Tipo, você tem que fazer uma foto mais horizontal ali para foto de capa, como era na foto do Facebook, né? Tem que ter um avatar que enquadre mais teu rosto para foto de perfil. Então, isso é legal de ter essa conversa tanto com o fotógrafo como com o designer gráfico, né, que for da tua equipe, porque você já ganha tempo desde o início, desde o planejamento, e não chega no final, tipo, ficou faltando uma foto assim para encaixar ali no Spotify para Artists, sabe? Uhum, uhum. Não, total. Gente, eu mandei a lista de presença agora ali para vocês. Preencham, por favor. Daí, com a relação da listinha de presença de vocês, eu consigo mandar no e-mail de vocês esse material da Kaká. E tá aberto para perguntas. Fiquem à vontade. Eu tenho pergunta. Siga. Colocando o fone, eu não ouvi vocês.
É, é, eu não sei se a minha pergunta assim, se é Cacá ou Manu, tanto faz, porque é uma situação assim. Eu tô agora lançando o disco dos Scroats essa semana, e aí quando eu tava lá fazendo o registro e fazendo essas sincronizações todas, porque o que acontece? A nossa estrutura, nós somos todos sócios, pensando em domínio de fonograma daí, tá? Então, não que eu seja uma empresária que coloca o dinheiro e tá, nem tenho, né? Sou uma produtora apenas, mas a nossa estrutura é de sociedade, né? A gente sempre ganha igual, e eu faço toda uma administração, e enfim, de deixar uma quinta parte pra gente reinvestir na banda e todo, né, parte de merchan, toda essa parte de estratégia, então cada um trabalha de um lado, né, eles ensaiando, fazendo música e tal, e eu fazendo toda essa parte, e a gente tem essa sociedade. Quando a gente vai ali gravar, a gente, enfim, só falando rapidamente da estratégia que a gente criou, a gente também não tinha dinheiro, a gente tinha um pouco de dinheiro, mas a gente não tinha ali os 10 mil para o estúdio, mais os, sei lá, 2.500 para ilustração, enfim, todos os custos que tem ali para a gente conseguir lá lançar um produto, né? E aí a gente fez exatamente o que a Cacá falou, olha, a gente vai pagar assim, a gente vai vender show, e aí a prioridade vai ser pagar todos os fornecedores, mas a gente acertou valores nesse sentido. Alguma coisa, é, às vezes eu coloco dinheiro na frente, às vezes o Chico pode colocar, enfim, a gente vai fazendo nesse sistema. E aí, quando a gente vai fazer lá o registro do fonograma, eu fiquei me perguntando. Falei, bom, eu não sou investidora, mas eu sou sócia. E aí a gente estava naquela correria, eu comecei a me questionar, não consegui trocar com muita gente, acabei registrando tudo 33,33% nos três ali, porque no final das contas eles também são os produtores fonográficos ali, né? Eles fazem em conjunto. Então essa divisão foi igual o formato que sempre foi, porque esse é o primeiro registro que eu tô como produtor e como sócia ali da banda, né? Então a minha pergunta é se no modelo de vocês a produtora executiva entra como também detentora da obra, do fonograma, no caso, não da obra, né? Da obra não seria. E se sim, por exemplo, quando eu fui fazer o registro, enfim, aquela correria da vida, né, gente? Peguei lá o perfil do Chico, que já tinha ali, né, como produtor fonográfico, e aí fui fazendo todos os registros das obras, coisa e tal. Mas eu me perguntei, assim, tá, se eu também posso ter parte do fonograma, porque eu já tive, né? Eu já produzi, quando eu fiz o disco da Elo em São Paulo com a YB, eu tinha uma parte, né? É, eu teria como também ter registro na UBC, mesmo sendo só produtora executiva? Essa é a minha pergunta. E se vocês trabalham com esse divisão de cota nesse sentido, enfim, vocês entenderam o contexto, assim, né? Quando é essa parte de sociedade, assim, e seria mais essa questão, assim, a minha dúvida, assim, de. E o Canva, Sim. pô, o Canva também é isso, que é uma coisa que é muito nova e a gente precisa entender um pouco melhor para tentar soltar o mais breve possível também. Achei massa Sim. essa parte. Maria, primeiro, eu acho que você pode se dizer empresária dos grupos. Uhum. A gente tem essa coisa, né, de ter essa questão de não. Ah, é meio que como uma síndrome da impostora mesmo, né? Mas você é empresária dos produtos, você está junto, se você não investe dinheiro mesmo, mas você investe seu tempo, enfim, né, faz essas coisas. Acho que a Manu também pode falar até com mais propriedade disso, porque eu também vejo ela dessa forma perante a Grilo e os Mosquitos, né? Uhum. Então eu acho sim que uma das formas, isso é uma forma de acordo, né? Eles poderiam, por exemplo, te pagar um valor, pagar um valor cheio, sei lá, R$ 5.000 para você fazer a produção do lançamento, mas se eles não te pagaram, pode ser um acordo você entrar também como produtora fonográfica. E sim, você teria que ter o teu cadastro na UBC como produtora Uhum. fonográfica. E aí se filiar e tal, e você vai entrar nessa fatia do bolo, sabe? Uhum. E isso foi uma coisa que já rolou comigo, essa possibilidade
mas acabou que o artista preferiu me pagar, porque é uma coisa que, assim, imagina, se a música estoura, você pode ganhar muito mais dinheiro, sabe? Enfim, então, às vezes, para o artista não faz sentido, né? É uma coisa pontual, pode ser que daqui a 2, 3 anos você nem trabalhe mais com eles, enfim. Então, Sim. mas vai de caso a caso, sabe? Como é que tu faz aí, Manu? É, eu só entrei, eu tenho um cadastro na UBC que eu uso muito quando eu preciso acessar algumas coisas, enfim, procurar alguma coisa de algum fonograma, de alguma obra. Só uma vez eu me cadastrei como produtora fonográfica de um single, porque realmente foi o famoso, o investimento foi todo meu, sabe? Mas eu não, com a Grilo e os Mosquitos, eu não tenho esse costume de entrar como produtora fonográfica. Eu tenho, né, a gente tem nossos acordos, enfim, de trabalho, mas nas obras, nos fonogramas eu não me coloco. Não tenho costume de colocar, não. Uhum. Não, a gente não faz isso. Dá para dividir também no split, Maria. Se for na Trattori, você pode dividir direto no split e receber pelo menos uma parte dentro da distribuidora ali da Trattori, sem ter que ter registro direto no ISRC. Uhum, Tá, Então, é um jeito de você conseguir também monetizar o seu trabalho junto com as bandas que você trabalha como parceira, assim, né? E sim. não é tão uhum, burocrático e se mudar não está no registro, né? Não está no CPF da música, ele está só na distribuição. Algumas distribuidoras, como a Trattori, você consegue ter isso direto no split, o que eu acho que facilita muito, né? Que nem a Cacá falou ali, eu acho que a Trattori você tem isso mais acessível. Às vezes o sistema é meio Sim. tosquinho, assim, mais humilde, mas ele funciona melhor e tem um ser humano para te atender em qualquer dúvida, assim. Então, acho que ajuda bastante também poder fazer direto no split. Ah, massa. E se eu quisesse, por exemplo, agora colocar isso, de mudar isso lá no UBC, é possível? Vocês sabem? Não sei se depois de lançado você consegue alterar o split. Dá para Nem. entender direto com a Trattori. Geralmente eu faço já lá no subir da música mesmo. Tá. No caso é sexta-feira, eu não tenho tempo. Mas tudo bem, né? Deixa pra próxima. Se estourar a música, cara, vai estourar dessa vez. Aí eles vão ficar ricos e te pagam. Mas essa faz Aí a contrato, gente pô. vai vender shows milionários. é, mas essa é uma questão sempre, né, pra gente que trabalha com produção, assim, porque a gente sempre conversou sobre isso, eu, a Manu, a Luanda, com você também, Maria, de como que a gente se remunera nessa história toda, É. né? Porque o trabalho, ele existe. E não Hum, só quando vende show, né? Ele existe o é. tempo todo, é diário. Então, como é que fica essa remuneração, né? Nem sempre ela é justa, nem sempre ela é sustentável. Então, realmente é uma abertura, é um diálogo que rende horas, assim, porque é uma coisa que eu sempre conversei com minhas amigas produtoras. É. É, 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 dessa coisa de monetização, realmente, assim, até a gente, né, de. Ah, quando tá em festival, quando, né, às vezes a gente que faz também festival, que também faz produção e tal, do quanto a gente também tem que lutar, tipo, tá, meu, então vamos fazer menos shows e pagar melhor, remunerar melhor a galera também, né, nesse sentido que às vezes quer entregar muito e não quer pagar o valor do show, né? Até isso é uma dificuldade muito grande dos músicos daqui dessa minha última turma, assim, a galera assim não sabe colocar preço. Agora também que a gente tá, que eu tava num projeto bem de banda autoral, assim, eu vejo assim o do quanto a galera tem medo de passar o preço, sabe? Não, custa tanto. E custa, porque a gente investe tanto, né, em audiovisual, em fotografia, em isso e aquilo, em um monte de coisas, assim, também, né? Então, essa coisa da monetização do produtor, do músico, de todo mundo, de toda a nossa cadeia, né? Não, com certeza. Eu vou responder Mas ali uma obrigada. dúvida. Imagina, obrigada a você. Aliás, obrigada, eu vou agradecer enquanto as pessoas ainda estão aqui, agradecer todo mundo. Peço desculpas que eu tô meio doente hoje. Então, minha voz tá falhando às vezes mesmo, então eu tive que parar de vez em quando, tomar uma aguinha. A Manu me ajudou a segurar, mas peço desculpa porque realmente estou me recuperando de uma super gripe, mas estou aqui. E eu vou responder o Kael.
Essa questão, Caio, você está dizendo que você queria que não usassem a capa no YouTube ou você queria que não saísse a distribuição no YouTube? Tipo, que a música não fosse lançada no YouTube? Ou é mais em relação ao uso da capa mesmo? Se quiser abrir o microfone também fica à vontade. Então, essa coisa de reivindicar, qualquer coisa que você for reivindicar em relação. Ah, se for para o canal, daí é com o YouTube mesmo. Mas você pode pedir ajuda para a tua distribuidora. E aí que eu falei desde o início, que a Lu falou também, que é legal você ter um contato de alguém, de um ser humano mesmo, que possa te atender, você possa ligar e tirar uma dúvida, né? Por exemplo, no caso do Atrator e da Vida, que você consegue ter o contato de alguém que é a tua pessoa dentro da Trattori e que vai te ajudar nessas questões. Então, sempre que eu tive problemas, assim, sei lá, saiu alguma coisa errada, saiu uma informação errada, foi com essa pessoa da distribuidora que eu consegui resolver. Eu não sei se como é teu caso, qual que é a tua distribuidora, se você tem algum contato, assim, direto com alguém de lá. E qual que é a tua distribuidora? A OneRPM, sim. Então, eu não sei como te dizer pela OneRPM, porque, sinceramente, eu já tive tanto problema com eles que eu não indico mais, sabe? Eu tento não fazer mais, porque é isso, você não tem uma atenção, né? Você não tem um atendimento ali exclusivo. Então, é muito difícil. Você pode mandar e-mail, é o clássico, mas assim, quando que eles vão te retornar? Daí eu não sei, a não ser que tenha melhorado isso, porque já faz um tempo, acho que a última vez que eu distribuí pela OneRPM deve ter sido, sei lá, em 2018, então talvez eles tenham melhorado um pouco nisso, nesse atendimento, mas eu tentaria mandar por e-mail, porque eu acho que eles nem têm um telefone, né? Ah, agora estão cobrando, então realmente não vale a pena. Porque antes, muita gente fazia por ser gratuito, né? Então, da OneRPM, eu não sei. Manu, Luanda, Maria, vocês já conseguiram ter um contato de alguém da OneRPM? Eu nunca consegui, não. Mas de Não. outras foi ligando. Tipo, a Trattori tem um telefone fixo. Você liga e você fala com uma pessoa. Eu, eu sei que é como os maias faziam, os astecas, mas é basicamente isso, telefone fixo, ligar. E aí geralmente eles têm pessoas, né, para cada setor, né, depende de você. E você vai criando uma relação mesmo. Por exemplo, foi uma pessoa que me atendeu no primeiro momento, eu peguei confiança nessa pessoa, eu ligo para lá e já peço direto, quero falar com tal pessoa, manda no ramal tal, eu já falo direto com ela, já fico amigo. Né? A gente tinha, até acho que era o mesmo do seu, né, Manu, que era o Miguel da UBC. E recentemente ele saiu e eu me senti desolada, assim, porque eu fiquei, meu Deus, quem que vai me ajudar? Porque o Miguel me salvava em todas da UBC. Na UBC é o mesmo caso, é legal ter alguém que você consiga falar para tirar dúvidas e tal. Né? Liberação de card, rola muito isso, de você precisar de um help da galera da UBC. Então, é massa ter alguém. Lá eu tinha o Miguel, que era da base do Rio, e depois que ele saiu, eu fiquei sem chão. Eu não consigo resolver com tanta facilidade quanto era com o Miguel. Não, eu queria dizer que o número de atendimentos continua, mas agora é outra pessoa que está atendendo. É verdade, é verdade. Continua. É, o Guilherme quer fazer uma pergunta, acho que a gente pode responder a pergunta dele e se encaminhar para o final, que já são 8h30, tirar nossa fotinho no final. Gui, se quiser ligar o seu microfone e perguntar para Cacá. Oi, Cacá, você me ouve? Sim, é você, que legal. Tudo bem? Tudo bem, e Pô, tô você? aqui, meu. Ele não Inclusive, chama fiquei Guilherme, ele sabendo do. chama Caroço. Né, eu tô disfarçado. Tá disfarçado de Guilherme. Eu fiquei sabendo do curso por você, tô aproveitando. Pô, a Que Manu também legal. é rápido, meu. Super legal, o jeito, sabe? Que elas teorizam passo a passo. Isso, assim, né? Eu já trabalho há algum tempo, mas
pô, muito importante, sabe? Que Fiquei, massa. pô, super feliz, estou aí todo dia. E hoje foi bem legal também. E, Cacau, minha dúvida é o seguinte: como é feita a remuneração através, vamos dar o exemplo aí do Spotify, para as músicas, tá? Tem um mínimo de visualização, um mínimo de streams, como que é feito? É mensal, trimestral? E uma segunda pergunta rapidinho, é assim, eu tenho um caso que eu gravei alguns álbuns, né, em 2003, 2004, naturalmente, e eu não fiz nenhum registro como músico, e nenhuma editora. Eu sei que o compositor tem na Abramos, tal, tem todo o processo, só que como músico eu não tenho. Eu conseguiria hoje me registrar uma editora e estar afiliado a essas obras, né, de gravação, sendo que elas já foram feitas aí, tem umas até mais de 10 anos. Sim, você consegue. Na verdade, existe um prazo que isso fica retido, né? Esse, esse, essa arrecadação fica retida. Só que tem que ter o cadastro feito no teu nome, né? Você, além de você ter o seu cadastro, a pessoa que cadastrou a música tem que ter colocado você lá. É possível incluir Isso tem, depois. Isso é possível. E aí, assim, se você fizer teu cadastro dizem que automaticamente eles associam ao teu CPF, né, aonde você está cadastrado, e que isso chega até você. Só que tem um prazo mesmo. Eu até lembro que rolou essa dúvida numa uma aula recente que eu também vi sobre direitos autorais, e a pessoa que estava dando a aula me falou que o prazo era de 5 a 10 anos, porque ele ficava retido. Então depende de quanto tempo faz, sabe? Mas assim, essa arrecadação, ela não para, né? Então, às vezes você não consegue arrecadar o que foi há 10 anos atrás, mas consegue de 7, de 6, de 5 anos, né? De cá para cá, desde 5 anos para cá, enfim. Mas você tem que ter o É, teu cadastro. Você tem o teu cadastro? eu tenho nas músicas, eu até me atentei porque a gente incluiu quando começou o Spotify no Brasil, né? Acho que foi 2014, se eu não me engano, 2013. A gente chegou a ter lá fora, aí começamos, e algumas músicas estão batendo 1 milhão de streams, né? Depois de 10 anos, Caramba, sim, sabe? mas é isso que a gente fala mesmo, de ter organizado desde sempre, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Mas você Que tem o teu louco. cadastro, você é afiliado ao BC? Eu não. Então acho que esse é o primeiro passo mesmo. É fazer É, o teu cadastro, não é difícil, é entrar ali no site da UBC, você vai achar ali nos campos como se filiar, preencher um formuláriozinho, botar uma foto e qualquer dúvida me chama que eu vou te perfeito. ajudando. Mas acho Oh, que esse é legal, com o certeza. primeiro passo mesmo. Legal. E E da remuneração do Spotify, como que é? essa é a pergunta de milhões, né? É? Porque assim, porque a forma de pagamento do Spotify, ela muda muito, né? Eles foram fazendo vários ajustes assim. E eu confesso que eu não sei como é que tá atualmente, mas eu lembro que era tão louca a conta, era tão pequeno, era tão pouco que era repassado, né, que não muita gente falava que não valia a pena ter as músicas lá, né? Tanto que tem artista que boicota até hoje o Spotify. Mas eu não tenho essa informação de como é que tá hoje. Vocês sabem? Luanda, Manu, Maria, vocês sabem como é que tá essa coisa da remuneração atualmente do Spotify? Eu sei que assim também, tem uma parte que é a parte do autoral, que é só através de editora. Por isso que é importante ter uma editora. A editora, Isso. para quem tem poucas músicas ou para quem tem poucos ouvintes, ela não faz muito sentido, mas quem tem bastante, faz bastante sentido, porque ela faz o papel, vou tentar fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender, como se fosse uma imobiliária que cuida dos seus imóveis, né, da venda, da locação dos seus imóveis. Tipo, a editora, ela vai cuidar das suas obras e ela vai ser um catálogo. Então, para sincronização, por exemplo, é uma coisa muito legal, porque tem, por exemplo, séries, programas de TV que buscam editoras para procurar uma música para uma trilha sonora que tenha a ver com o conceito daquele programa, daquele filme, enfim, daquela série. Então, já aconteceu com uma artista que eu trabalhei, a Lili Araújo, que é do Rio, e que a Disney comprou uma música dela para entrar numa trilha sonora de um programa
E assim, foi através da editora, né? Não foi 100% através da editora. A editora fica com uma porcentagem, se eu não me engano, é 25% que eles ficam, mas elas também fazem essa vitrine, sabe, das músicas. Mas isso é válido para o autoral, né? A editora, ela cuida das obras. É, no meu É, caso, é autoral, é pela Trattori, mas, meu, tipo assim, eu até parei de ver faz bastante, mas só dava para pagar, tipo, algumas taxas lá, coisa. não, mas você tem Hum, que ter a UBC, tipo, não basta ter só a Trattori, sabe? A UBC que é mais importante Abramos, mesmo. né? O nosso é Abramos. Abramos e Ah, Trattori. mas você tem então, Abramos. O compositor, né? Eu, como músico, não tenho, Não, mas é entendeu? isso, você tem que ter também. Todo mundo tem que ter o teu próprio Todos os cadastro, sabe? músicos, né? Quem fez Todos os parte da músicos. gravação, né? Do fonograma. Uhum. É, e aí assim, a Entendi. Abramos, ela é equivalente ao BC, é a mesma coisa. Mas É, se, sim. se você vai fazer o teu cadastro agora, eu indicaria fazer pelo UBC, É, eu vou fazer o meu, que eu porque não tenho eu acho que é particular. melhor. É, não, é massa fazer isso mesmo. E me chama que eu te Massa. ajudo numa boa, Com certeza. Tô cheio de dúvida aqui ainda. beleza? Tá bom? Obrigado, viu, Cacá? Obrigado, Imagina, e Manu. Pô, desculpa não parabéns pelo conseguir. projeto aí, viu? Valeu, desculpa não conseguir responder essa pergunta do Spotify, mas realmente é uma pergunta de milhões, assim, é uma Hum, dúvida que eu sempre É, tenho pô. também, de como é feita essa remuneração. Músico nunca recebe, pode ficar tranquilo. Vai ver. Brigadão, viu, gente? Obrigada. Tchau, Gente, tchau. quem estiver a fim de abrir a câmera para a gente fazer um printzinho final, para a gente se despedindo, meninas, se quiserem se juntar aí no estúdio para todo mundo aparecer. Vou fazer aqui, hein? Chega, chega mais, chega mais. As meninas de... Isso aí, chega mais. Aê! 3, 2, 1. Aí sim. Valeu, gente. Obrigada, Obrigada. Manu, valeu todo mundo que compareceu também. Obrigada, gente. A gente se encontra amanhã, que a gente vai estar falando amanhã sobre acessibilidade em projetos culturais, que é também um tema muito importante, cada vez mais importante hoje em dia. E é isso, galera. Muito obrigada. Boa noite e a gente se encontra amanhã. Valeu. Tchau, tchau.